Oi, professores, tudo bem? Hoje nós estamos aqui, 1º de novembro de 2023, quase acabando o ano. Iniciando o mês de novembro, nós vamos iniciar uma nova leitura. É um mês da consciência negra, muitas escolas aí racham de trabalhar só em novembro, esquecendo-se de que, se a maioria da população é negra, conteúdos referentes à raça negra precisam ser trabalhados no cotidiano da escola. Não adianta o desespero de novembro. Mas, para auxiliá-los, trouxe uma obra aqui nesses primeiros dias de novembro a pensar um pouquinho a questão do racismo na escola, para instrumentalizar um pouco o professor, né, a questão da história e cultura africana e afro-brasileira. Nós até já sugerimos em outra oportunidade algumas obras, né, de pesquisa bibliográfica. Hoje nós trazemos o pequeno, como é que chama? Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. É um livro editado em 2019, né, pela Companhia das Letras. Então vamos ver um pouquinho da pessoa de Djamila, né? Quem é essa autora que surgiu recentemente, né, uma pessoa jovem e que já apresenta ali um potencial, uma referência bibliográfica importante para a discussão sobre o racismo. Então, a Djamila Thaís Ribeiro dos Santos, ela é de Santos, nasceu em 1980, filósofa, feminista negra, escritora, acadêmica brasileira. Então, essa é a referência dela. Ela é pesquisadora, né? Não somente uma docente, é mestre em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e ela se tornou conhecida por seu ativismo na internet. Então, é uma autora relativamente jovem, né? Que nasce já nesse contexto de publicações em internet. Atualmente, ela é colunista do jornal Folha de São Paulo, né? O jornal físico ele praticamente desaparece, então a internet ela continua sendo o seu veículo. E a Djamila, ela tornou-se um nome conhecido quando se fala em ativismo negro no Brasil. Tudo isso sobre o espectro popular, né? Qual que é o espectro popular, a característica da Djamila? A sua presença ativa nas redes sociais. Então, ela tem mais de 800 mil seguidores somente no Instagram. E ali esses seguidores se alimentam dessas suas postagens e vão criando ali as suas referências a partir da Djamila. Então, ela está em diversos meios de comunicação que envolvem as redes sociais, programas de TV, canais de TV, claro que mais educativos, né, não os canais de massa. Ela já foi, em São Paulo, secretária adjunta de Direitos Humanos, e o seu livro, que nós estamos estudando, toda hora tem que olhar, estou estudando, mas tem que olhar, Pequeno Manual Antirracista, não é? Ele foi o livro mais vendido em 2020, que foi o ano da pandemia, foi um ano que ficamos em casa, então ele ganha um prêmio Jabuti na categoria Ciências Humanas, né? Então ela lançou o livro, uma época em que muitos estavam em casa e absorveram aí os conteúdos propostos por ela. Então, qual que é a resenha desse livro? Ela fala que ele traz 11 lições breves para entender as origens do racismo e combatê-lo, ou seja, uma visão histórica, né? Eu sempre falo da visão histórica. Eu preciso saber a raiz, compreender como aquilo está em mim para eu poder modificar posturas. Então, qual que é o resumo dela aqui, ó? Neste pequeno manual, a filósofa e ativista Djamila Ribeiro trata de temas como atualidade do racismo, negritude, branquitude, violência racial, cultura, desejos e afetos. Em 11 capítulos curtos e contundentes, a autora apresenta caminhos de reflexão para aqueles que queiram aprofundar sua percepção sobre discriminações racistas estruturais e assumir a responsabilidade pela transformação do estado das coisas. Ou seja, ela nos esclarece, mas ela espera a nossa transformação, porque o racismo ele não parte só de branco,
ele parte de nós negros também, né? Claro que cada um no seu lugar de fala, e ela traz até o conceito de lugar de fala. Já há muitos anos se solidifica a percepção de que o racismo está arraigado na nossa sociedade, criando desigualdades e abismos sociais. Trata-se de um sistema de opressão que nega direitos e não um simples ato de vontade de um sujeito. Não é somente assim, uma ou outra pessoa gostar ou não de uma pessoa negra, não. É algo muito maior que está em nossa sociedade. Então, reconhecer as raízes e o impacto do racismo pode ser paralisante para quem não sabe como intervir. Afinal, como enfrentar um monstro desse tamanho? Aí, a autora argumenta que a prática antirracista é urgente e se dá nas atitudes mais cotidianas. Da mesma maneira que é a perpetuação do racismo, a prática antirracista também se dá nas pequenas atitudes do nosso cotidiano, não somente em pessoas que vão, por meio da literatura, da música, da política, mudar o mundo. E mais ainda, é uma luta de todas e todos. Assim é colocado aqui para nós. Então, a gente já falou, Prêmio Jabuti de 2020, categoria Ciências Humanas. Então, na introdução do livro, a Djamila coloca assim, ó, como que ela entendia? Nos estudos que ela fazia, ela estudou mais ou menos na mesma época que eu, ela é um pouco mais jovem, mas pegou esse contexto aí de estar na escola básica nas décadas de 80 e 90, população negra como escrava e pronto. Aparecia nos livros didáticos, né, naquela lição, principalmente do ciclo da cana, aquela imagem icônica, que eu não me lembro qual é o pintor, do negro carregando ali um moinho, trabalhando no engenho, né? Movendo ali aquela moenda como se fosse um boi. Então essa imagem me marca muito. Vou até procurar saber quem é o artista que fez. Então, população negra é escrava e pronto. Era assim que era apresentada nos livros, e é assim que a Djamila chega criticando no começo do livro, né? Olha, o negro era escravo e pronto. Parecia que ele não tinha uma vida antes de ser escravo e não teve vida depois, né? Então, na vida do negro africano, essa passagem da escravização, ela é uma passagem. A diáspora africana, ou seja, o movimento de saída dos negros da África para outras partes do mundo, é parte de uma história, mas existiam negros com uma cultura, com uma filosofia, com uma inteligência na África, com tecnologias que foram exportadas para outra parte do mundo, e essa história não é contada. Existe um povo negro na atualidade que luta hoje por uma imersão social, e essa história, vamos dizer assim, está vigente e questionando a história anterior. Esse negro é só escravização? Mas já avançamos aqui nas nossas reflexões, nós estamos falando das reflexões de Djamila. Então, a Djamila ela questiona essa crença na passividade da população negra, daquilo que ela via nos livros, de um negro que foi escravizado e parece que aceitou tudo pacificamente, não foi. Lutou contra essa escravização por entender que já tinha uma história, que já tinha uma cultura e que não deveria se submeter a outros homens. Mas a força física, o nome já fala força, né, foi mais forte. E ela questiona essa história contada sob o ponto de vista dos vencedores, no nosso caso, os portugueses. Como o português viu essa situação? Dessa maneira. Ele viu um negro sem história. Por quê? Comprou esse negro nas praias aí de Pernambuco, de Porto Seguro ou qualquer outro porto do Brasil, comprou esse negro, não quis saber bem de onde, talvez procurasse saber o que poderia lhe oferecer, mas não se preocupou com essa história, não se preocupou com a cultura, já batizou com a sua religião, já deu o seu nome europeu e pronto. E nesse caso, a Djamila ainda questiona a princesa Isabel, entendida como uma redentora. Qual foi o papel dessa princesa Isabel na abolição da escravatura? Então, tem todo um ponto de vista crítico a esse respeito, e a Djamila traz um pouco para a gente nesse capítulo. Aí, que ela aprendeu desse negro pacífico, dessa história aí de um negro que veio e que existe para servir o branco.
quando na verdade vamos entender que existe para conviver, né? Os diversos povos para conviver. O que ela foi aprendendo? Primeiro, foi aprendendo lições como, por exemplo, o Quilombo dos Palmares, ou seja, esse negro escravizado, ele chegou aqui longe da sua família, longe das suas origens, porém, ele teve mecanismos de resistência. O Quilombo não aceitou pacificamente ser mercadoria de outro homem. Questões sobre a revolta dos malês, um fato importantíssimo na história do negro no Brasil, que é pouco contado em livros didáticos. Revolta da Chibata, já em período posterior à abolição da escravidão, já no século XX, que a revolta da Chibata marca o início do movimento negro, e é uma história que vale a pena ser lembrada, mas se a gente for falar aqui, ocupamos a aula só com ela. Ela foi entendendo que o povo negro ele tinha sido escravizado, ou seja, uma condição. Ele não era escravo. O que é o escravo? É o naturalmente servir. Ela entendeu que não era isso. E talvez isso impulsionasse seus estudos, impulsionasse suas pesquisas. Ela foi aprendendo que o racismo é um debate estrutural e deve ser estudado em seus diversos aspectos. Deixa eu até mudar aqui, porque eu estou com o meu computador, mudar meus escritos, porque eu errei aqui. E aí ela já vai nos dando dicas, né? Olha, se ela tinha uma visão fragmentada do negro, ela era uma mulher negra, ela é uma mulher negra, aí, hoje com 43 anos, como eu, ela vai entender o seguinte: ela era racista quando ela não tinha conhecimento do seu próprio grupo racial. Então ela fala, ó, todo mundo é um pouco racista. Então nunca diga, não sou racista. Olha como ela fala isso. O que está em questão não é um posicionamento moral. Que muita gente às vezes fala, não, ser racista é pecado. É pecado, tem um outro nome em outra igreja. Não é isso. Não é um posicionamento moral, ó, eu pequei, individual, eu sou racista, sozinho. Não, é um problema estrutural. A questão é o que você está fazendo ativamente para combater o racismo. Então, eu estou entendendo o seguinte: eu preciso entender em mim, eu, mulher branca ou mulher negra, homem branco ou homem negro, ou de outra nacionalidade, cor de pele ou grupo étnico, eu preciso entender que eu tenho meus pontos racistas, saber identificar para poder combater. Da mesma maneira que eu tenho ali meus posicionamentos machistas, que eu tenho meus posicionamentos religiosos, que nem sempre são visando ali o bem comum ou o bem do próximo. O que mais que ela fala aqui? É preciso entender o racismo. Até para eu saber se eu sou ou não. Eu sei que eu sou. Você também vai entender que você também é. Mas até que ponto? Então, para entender o racismo no Brasil, é preciso diferenciá-lo de outras experiências conhecidas. O que ela fala de outras experiências conhecidas mundialmente que envolveram questões raciais? Ó, o racismo, você não compara com o regime nazista, bem diferente. Não só porque se trata de alemães e judeus todos ali do outro lado do mundo, outra cultura, outra cor de pele, outro motivo para se discriminar racialmente. O motivo para se discriminar racialmente alemães e judeus é diferente do nosso. O apartheid sul-africano, discriminação a partir da cor, mas que tem um outro contexto político e social num outro continente, ou a situação das populações negras nos Estados Unidos, principalmente na primeira metade do século XX, né, a questão da segregação muito forte, muito mais forte que no Brasil, porque no Brasil é velado, é segregação com educação, porque esses locais, né, a Alemanha nazista, a África do Sul, os Estados Unidos, eles tinham um regime de racismo explícito e institucionalizado por leis e práticas oficiais. Me lembro hoje, essa semana eu completei 10 anos da minha defesa de doutorado, que
o examinador me questionava, mas no Brasil tem racismo. E eu entendi que não do ponto de vista institucional. E mantenho isso, né? Não existe uma lei que fale assim, ó, nós somos um país racista, brancos de um lado, negros de outro. Então, em tese, não somos racistas, mas em realidade percebemos que somos, enquanto Brasil, enquanto legislação. Aí a Djamila fala, enxergue a negritude. Ou seja, se você não é uma pessoa negra que sofreu a experiência, enxergue essa experiência. Então a escola ela veio como um divisor de águas na vida da criança. Eu estou falando para professores, então é necessário que entendam. Porque ela sai do convívio familiar e parte para o contato com as diferenças. Pessoas que vivem, comem, bebem, têm hábitos, costumes diferentes dos dela e principalmente a cor de pele diferente. Me lembro quando a minha filha de 18 anos nasceu, eu professora, tinha uma primeira série, e nós ficávamos mais em casa, um bebezinho novo. Um dia fui no meu trabalho com a Ana Luísa. Ela não chorava, mas naquela época, 18 anos atrás, é óbvio que eu era a única pessoa negra da escola. Né? Hoje é uma escola que apresenta aí outras nuances, principalmente outras pessoas autodeclaradas negras. Ana Luísa olhava uma cozinheira de uma pele muito branca e eu via que ela achava aquilo muito esquisito, aquela moça. Mas por quê? Porque ela estava em casa, só conosco. Pai, mãe, avós, né? Todos negros. E na escola, na creche, a criança percebe isso que a Ana Luísa percebeu. É diferente, olha, o cabelo é diferente do nosso. E nem sempre esse choque é pacífico, nem sempre esse choque vem somente pela percepção. E na escola, a criança negra vai entender que a criança é branca, é vista como normal. E ela já começa a perceber, desde muito pequena, a divisão social entre negros e brancos. E a Djamila ainda coloca, além desse choque da escola, ela já se vê adulta e coloca suas experiências de uma mulher já esclarecida no mundo que a gente chama de mundo dos brancos, ou seja, onde as pessoas são reduzidas a estereótipos poucos valorizados pela sociedade. E ela fala muito, olha, eu, mulher esclarecida, professora formada em filosofia, né, uma professora de filosofia, uma articulista, muitas vezes confundida com uma copeira, como uma arrumadeira, quando transitava em locais onde transitam pessoas de melhor poder aquisitivo e esclarecimento. Por isso que ela fala assim, ó, estereótipos pouco valorizados, porque ela compreende o valor social da copeira, da cozinheira, mas ela entende que ela só é confundida com quem é menos valorizado na sociedade. E ela fala que um começo para quem quer enxergar essa negritude é a visualização das iniciativas negras, né? Compreender onde o negro está contribuindo com a sociedade em que ele faz parte. Ela cita questões artísticas como o teatro experimental do negro, de Abdias Nascimento, que é um francano, meu conterrâneo, mas que fez sucesso em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, e fora do país, sucesso no sentido de mostrar a sua arte, de ter a sua inserção social, da série Cadernos Negros e escritos de uma autora negra, Conceição Evaristo. E um ponto, ela fala, enxergue a negritude e reconheça privilégios sociais da branquitude. Porque o que ela entende? E nós vamos entendendo junto com ela. Que às vezes as pessoas brancas não param para pensar sobre o seu próprio pertencimento, pois o foco das discussões são sempre os negros, né? Se discute sobre os negros por quê? Porque estão à margem, e esse estar à margem causa problemas sociais. Quando se consegue sair da marginalização, vamos dizer, da periferia, das condições sociais mais precárias, tem os problemas de reconhecimento na sociedade mais esclarecida, como citou a própria Djamila. Então é necessário que se perceba a questão do branco nessa sociedade, não somente a do negro. E nessa percepção ela vai entender que as pessoas vão verificar que a participação dos negros em espaços de poder ainda causa incômodo. Como ela mesma disse, olha,
A sociedade está tranquila quando eu sou copeira. Mesmo quando eu estou aqui como uma articulista, como uma intelectual, as pessoas entendem que eu sou a copeira. Mas quando eu começo a agir como uma pessoa do meu meio social, aqui eu não estou dizendo de condição de origem, mas de esclarecimento, do papel social de um professor, de um intelectual, isso causa incômodo. Então, esse ato de perceber, até de se perceber incomodado, de perceber que não se conhece, é algo transformador para negros e brancos, porque permite situar os nossos privilégios, né? Privilégios, por exemplo, aqui dos brancos e as responsabilidades de negros, de brancos, diante das injustiças de grupos, né? Contra os grupos vulneráveis. No caso aqui, os negros, mas poderiam ser outros grupos dos quais estaríamos falando. E quando ela fala desses grupos, ela coloca 3 quesitos, né? O gênero, raça, etnia e até a orientação sexual, que ela fala, olha, homens brancos são referências de poder. Até algum tempo eu diria, homens brancos, católicos, heterossexuais, referências de poder. Hoje eu questionaria um pouco a questão do catolicismo, porque tem outras religiões tendo uma dominância nos espaços de poder. Mulheres brancas são discriminadas por gênero, mas privilegiadas por cor. E há outras interseccionalidades ali que se pode colocar na questão gênero, orientação sexual, raça e cor e o papel de cada um. A questão das pessoas homoafetivas, masculinas ou femininas, como elas estariam aí. E ela fala o que é esse lugar de fala, né? Por isso que entende assim, que cada um tem seu ponto de vista. Homem branco, católico, hétero. Aqui, mulher negra, kardecista, hétero, um outro ponto de vista. Então, esse lugar de fala seria conceito que discute de que ponto as pessoas partem para pensar e existir no mundo, né? Então, o ponto de vista dessa mulher negra aqui que está falando com vocês talvez seja diferente do ponto de vista, por exemplo, da Margareth Menezes, que é uma mulher negra, acredito que de origem pobre, que conseguiu um poder aquisitivo maior que os seus iguais, ou seja, das pessoas que nasceram na mesma condição, mas que, por exemplo, estão no meio artístico, né? Então, é nesse ponto que chegamos aqui da discussão proposta pela Djamila Ribeiro. Vou ver aqui em qual capítulo estamos e, para continuarmos aqui, estamos no capítulo 3. Na próxima leitura falaremos Perceba o racismo internalizado em você, que é o 4º capítulo. Ou seja, muito obrigada e até a próxima leitura.